pessoal. Nós estamos aqui para dar uma continuidade na próxima aula nossa dentro do curso de periodização literária, né, literatura brasileira, na graduação italiano EAD da SEAD UFES. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre dois períodos, né, o barroco e o romantismo, tentando compreender como que a gente tem o acúmulo daquilo que a gente veio chamando de tradição literária ocidental dentro do processo de formação da literatura brasileira e das literaturas de línguas neolatinas de forma geral, como espanhol, italiano, francês, que tem mais ou menos o mesmo caminho de desenvolvimento, certo? Então, nós vamos tentar dar uma consideradinha nos pontos. Estou compartilhando aqui a nossa tela. Nós vamos dar uma retomada de alguns pontos que fazem a síntese do que a gente conversou até agora nas outras aulas e dar uma continuidade, vendo como é que esses elementos da cultura ocidental, da tradição ocidental, como é que eles vão se refletindo dentro da construção da produção da literatura, disso que a gente vai chamar de literatura brasileira. Aqui. A tela compartilhou. Isso, está vindo aqui, então a tela está compartilhada. Nós vamos ver aqui, vamos ver os pontos que nós temos colocados. Vou ampliar um pouquinho mais aqui. Mexer na aplicação aqui. Sai. Bom, nós temos então, né, gêneros literários no barroco e no romantismo. Então, nós temos a periodização como a ideia de sequência de escolas literárias, de padrões, de características que são associadas mais ou menos ao desenvolvimento dos séculos, né? Tem uma flutuação, o que vai acontecendo nas cidades mais importantes, o que vai acontecendo nos lugares mais distantes dos centros culturais, vai ter uma diferença de tempo nas coisas. O que acontece na França acontece uma década, 2 décadas antes do que acontece em Portugal, que acontece uma década, 2 décadas antes do que acontece no Brasil. Eu estou exagerando aqui, mas é mais ou menos isso, desses distanciamentos. Bom, até aqui, nós podemos considerar alguns pontos principais, certo? Primeiro, a gente vai pensar que a literatura brasileira, ela se forma no ambiente histórico da Era Moderna, mas que a gente não deve esquecer que existem heranças não modernas na formação do ambiente cultural brasileiro, principalmente o ambiente medieval. Então, a Idade Média convive com a Era Moderna na formação do que é o pensamento e a sensibilidade brasileira, que está se formando para o Brasil. E, além disso, né, quando a gente fala que a gente vem de um tronco da língua portuguesa, a língua portuguesa é uma língua neolatina, a língua neolatina vem do latim. O latim tem uma associação, um vínculo muito grande com a cultura helênica, com a cultura greco, com a cultura grega, né, da antiguidade arcaica. Tudo isso vai se acumulando dentro de um patrimônio cultural. Hoje a gente usa a expressão patrimônio intangível, né, porque a gente não pode tocar, mas que configura um bem, que configura um valor, né? A gente olha para a cultura italiana, por exemplo, a referência do que é o Dante, o lugar do que é o Dante, a reforma da língua que o Dante faz, a gente vê uma importância. A gente deve tentar procurar uma coisa nesse caminho para dentro do Brasil também. Desculpa aí. Esse aqui não vai funcionar para mim. Desculpa aí, gente. Então, a gente deve pensar a Idade Média e a Antiguidade como acúmulos
como heranças que chegam para nós, né, no período da formação da literatura brasileira. E quando a gente pensa em era moderna, né, quando a gente pensa em modernidade, o que, que a gente deve pensar, na verdade? A gente deve pensar em retomada, né, renascimento, continuidade. Então a gente produz uma diferença, nós somos modernos, nós somos atuais, nós somos o que existe hoje, mas a gente nós não somos modernos a partir de nada. Né? Então, nós estamos sempre retomando questões clássicas. A filosofia vai falar um pouco sobre questões universais, né? São questões que atravessam todas as épocas, todos os tempos da presença da humanidade. Né? Uma questão universal, nascer e morrer, morrer. Né? Todas as culturas sempre vão ter em algum momento a necessidade de pensar que se morre e considerar como lidar com a morte. Então, é uma questão universal, está dada para todo mundo. Então, nós pensamos em questões clássicas, né, e formulamos como questões clássicas aquilo que vem dado pelo pensamento, pela tradição associada com esse mundo antigo e medieval. Né, e ele vem sendo atualizado desde o século XVI, desde o Renascimento, para todo o ambiente da Europa e para todo o ambiente das colônias que a Europa vai fazendo, incluindo o Brasil. Né? Então, nós recuperamos e atualizamos elementos, né, como as formas literárias, os temas literários, né, os personagens míticos, né, os deuses, Zeus, Apolo, Ares, Marte, né? Até hoje, para um desenho animado, a gente vai ver esses temas sendo revisitados. Games hoje, né, os jogos, eles retomam muito, né, esse espírito esses elementos que são de outras culturas, né, e atualiza para dentro da nossa. Uma outra coisa importante é que a literatura brasileira, então, ela vai se constituir a partir dessa tradição literária portuguesa de uma maneira meio automática, né, por tabela. E aquilo que é automático pode passar despercebido. Né? Então, a gente tem uma relação para construir um pensamento sobre a literatura brasileira que depende de que tipo de valores que nós associamos ou que nós reconhecemos em torno da literatura brasileira. Então, essa é a importância de todo um preâmbulo, de toda uma volta, de todo um recuo, para a gente entender aonde que está alojado, onde que está encaixado, né? Qual é a dimensão maior, a longa duração da literatura, para a gente entender o significado dela quando ela acontece no Brasil. Porque senão a gente fica apenas com a significação imediata do acontecimento da literatura na sociedade brasileira, no sistema social brasileiro, sociocultural brasileiro. Né? Bom, quando a gente vai pensar, então, o estudo da periodização literária, né, nós podemos pensar periodização literária como o quê? A construção de conexões entre fatos literários. Né? Alguns fatos literários são, né, a poética, o processo de composição, os gêneros, né, o tipo de convenção e de estratégia de composição dos textos literários, a maneira como as pessoas percebem o texto literário, a maneira como a leitura, como a interpretação acontece em cada época, como ela é regulada, né, como ela é convencionada em cada época. Então, o estudo da periodização facilita isso tudo, aproxima a gente disso tudo, certo? E é um cruzamento também com outros tipos de fatos históricos, né, fatos artísticos, fatos culturais, que vão dando uma percepção de recorrência. Né? Quando a gente fala renascimento, renascimento acontece na literatura, mas acontece na música, mas acontece na escultura, acontece na arquitetura. Então, se a gente tiver referência, né, se a gente tiver memória do renascimento em todas as áreas de expressão, a gente vai ter uma compreensão interconectada, né? Uma compreensão, inclusive, transdisciplinar. A gente consegue ver como transversal e transdisciplinar. Como é que o mesmo tema, como é que uma mesma ideia se fixa, se representa em meios materiais e práticas culturais diferentes. Né? Romantismo é uma coisa que acontece simultaneamente em espaços sociais e culturais diferentes.
Cada um deles interpreta a ideia de romantismo. Então, quando a gente começa a fazer o estudo de periodização, a gente começa a entender melhor como que a gente pode praticar esse tipo de aprendizado, caminhar nesse tipo de aprendizado. Então, a nossa literatura brasileira, ela vai fazer o quê? Ela vai prolongar, retomar e dialogar com os elementos da tradição literária ocidental. Nenhuma literatura brota do nada. Toda literatura brota dialogando com outras literaturas. Normalmente as literaturas anteriores e também aquelas literaturas que são simultâneas, com as quais se consegue estabelecer algum tipo de diálogo, algum tipo de troca, né? A literatura brasileira dialoga por conta de processos de imigração. A gente tem uma tradição literária capaz de dialogar com várias outras tradições literárias, né? A portuguesa, que a gente está referindo aqui como base da literatura brasileira, a africana, que é uma questão em aberto, a gente está no processo de construir um diálogo e uma percepção sobre o que a matriz cultural africana constrói ou ajuda a construir, pode construir dinâmica cultural no Brasil, a indígena ou ameríndia, né, a formação básica da ideia de identidade do Brasil, mas também todas as outras imigrações que vão acontecer até o século XX, né, árabes, chineses, os América Latina, né, Argentina, Chile, Colômbia, México, né, todos esses países de alguma maneira estão em diálogo aqui entrando no Brasil, mas a gente não tem uma percepção, um efeito da presença dessas culturas muito imediatamente, tem que buscar provocar, né? Eu acho que é uma coisa que pode, a história está acontecendo, né? Nós somos parte da história, a história está acontecendo conosco. Então, o que a gente provoca dentro da dinâmica histórica a partir do momento que a gente tem consciência dela, né? Qual é a possibilidade de participação nisso para nós que somos principalmente professores, né? Como que a educação constrói a dinâmica da história cultural, né? A literatura entra na vida das pessoas muito por conta da literatura, certo? Finalmente, a gente vai ter aqui uma consideração de que o nosso trabalho como estudiosos e docentes, né, na área de literatura brasileira envolve, em grande parte, fazer contextualização histórica de obras de autores. O valor de uma coisa, né, o valor de um objeto, o valor de um artefato, o valor de uma prática, ele depende muito de como a gente entende o percurso dele dentro da história, né? De onde que vem, como surge, por que surge, né? Qual é a razão de um objeto, de uma prática, de um valor, né, ser mencionado. É sempre um acúmulo histórico, é sempre uma coisa de voltar no que estava antes de nós, no que existia antes de nós. Bom, a construção da literatura brasileira, que eu vou dar uma passada aqui um pouquinho para pegar esse quadro, que está mais fácil, porque ali eu fiz uma ampliação. A formação da literatura brasileira, ela se dá dentro da modernidade. A literatura brasileira, ela não tem uma literatura medieval, ela não tem uma literatura antiga, ela é apenas uma literatura moderna. E isso pode induzir a gente a uma série de compreensões muito reducionistas, que é muita coisa pensar literatura brasileira como uma literatura moderna já é uma tradição de 500 anos, é muita coisa, já tem muito processo acontecendo aí, mas a gente não pode achar que brotou em 1500 e começou em 1500, a gente não pode achar que brotou em 1800 e começou em 1800, né? Nós somos parte da humanidade, nós manifestamos o que está acontecendo na humanidade como um todo. E às vezes é muito difícil parar para considerar a importância disso dentro do que é a nossa história concreta. A gente precisa fazer esse esforço para dimensionar melhor o que é a história e a importância da literatura. Quando nós estamos aqui fazendo essa opção de estudar a sequência de formação dos períodos da literatura brasileira, nós estamos trabalhando aqui com uma ideia de uma oscilação, certo? Quando a gente fala que existe humanismo e renascimento, depois existe o barroco, depois, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, pode facilitar também para vocês.
Então, quando a gente pensa uma sequência aqui, humanismo e renascimento, barroco, arcadismo, romantismo, né? Os 4 grandes períodos da era moderna, o bloco de formação da literatura e da cultura moderna, né? E o que acontece dentro dele? A gente vai ter basicamente uma oscilação entre 2 pontos, entre 2 extremos, o mundo da objetividade e o mundo da subjetividade. Então, uma expressão literária voltada para a objetividade, o conjunto de gêneros literários, né, convenções, né, estratégias e convenções, mecanismos de representação identificados com a objetividade no momento, com a subjetividade no outro momento. A objetividade, né, ela vai se dar lá no Renascimento, vai se dar no arcadismo, na ilustração, né, no enciclopedismo, certo? No racionalismo, que é isso, tentar ter clareza, tentar ter foco, certo? No humanismo, né, a gente vai ter lá a ideia de uma solaridade, né, vai falar sobre visão apolínea, então, razão, racionalismo, clareza, luminosidade, né? Não ter dúvidas, buscar não ter dúvidas, né? Caminhar para resolver as dúvidas, são características imediatamente associadas com esses 2 movimentos, humanismo, renascimento e o arcadismo, certo? E entre os 2, a gente vai ter movimentos que se identificam não com a objetividade, mas com a subjetividade, que vão dar ênfase para a subjetividade. E isso vai acontecer no Barroco e vai acontecer no Romantismo, né? Então, se o Renascimento tem uma visão apolínea, o Barroco e o Romantismo, eles vão ter o que a gente chama de uma visão dionisíaca do mundo, né? Uma visão identificada com, não com a clareza, não com a luz, mas com a sombra, com a escuridão, com a profundidade, tá? E, em princípio, nenhuma das 2 posturas, nenhum dos 2 elementos são bons ou maus, são melhores ou piores, né? Eles jogam luz, eles deixam ver dimensões da existência. E nisso eles conseguem ser muito produtivos, e nisso eles conseguem ser muito equivocados também, né? O exagero sempre leva para o equívoco. E todo movimento cultural, em algum momento, caminha para o exagero. Ele é levado, em algum momento, para o seu exagero, para a sua caricatura, né? Ele se perde, ele se gasta. Então é mais ou menos isso, gente. Nós estamos aqui caminhando para poder fechar essa compreensão dessa oscilação entre 2 polos que regem o desenvolvimento dos períodos estéticos, dos períodos literários na modernidade. Tá? Então, o humanismo e o renascimento se colocando, o humanismo, o renascimento e o arcadismo se colocando em relação à objetividade, a um foco, uma preferência pela objetividade, e o barroco e o romantismo se organizando a partir da subjetividade, a partir da profundidade, a partir da impulsividade, a partir da irracionalidade, aquilo que não está dentro da razão, aquilo que não cabe na razão, certo? Ainda na linha de pensar uma distinção mais imediata entre os conceitos de barroco e de romantismo, a gente vai ter essa conexão da continuidade. Então, tem uma tradição de civilização ocidental, certo? Grega, romana, medieval. Então, os mitos, as representações que estão dentro do mito da religião, ela começa a ter um dimensionamento na modernidade que vai saindo do sagrado e vai se transformando em humano, vai passando para o humano. Então a gente começa a ter, no barroco, por exemplo, né, a gente começa a ter uma representação que faz, aqui, por exemplo, a gente tem um quadro que vai dizer Apoteose de Luís XIV, né? Então, rei francês. E o que acontece? Você
ainda está tendo uma vinculação de nobreza, a gente está falando de um rei, de uma família real, mas a gente está falando de um ser humano histórico, Luís XIV. Né? E junto com ele, na composição com ele, a gente tem uma série de elementos que estão sendo o quê? A retomada dos elementos da tradição mítica, né, da tradição religiosa, entre o cristianismo e os elementos pagãos, as culturas pagãs. Então a gente consegue reunir isso tudo numa imagem só dentro do barroco. Né? Eu estou trazendo a dimensão do que é o religioso, do que é o mágico, para a zona de limite onde o mágico e o humano começam a se encontrar. Eu estou trazendo para a dimensão do... Eu estou reduzindo o divino à dimensão do humano. Né? Antropocentrismo. O ser humano no centro. O ser humano como a medida das outras coisas, das coisas que estão dadas em volta. Então, tudo tem que se encaixar, tudo tem que caminhar para um encaixe com a dimensão do humano. Então, o que é o abismo humano? É o abismo que a gente pensa cosmologicamente, o abismo que a gente pensa teologicamente, como é que é ele pensado, como é que é ele trazido para a dimensão do humano. O barroco trabalha com isso, o barroco joga com isso. E o barroco joga também com essa tensão, com essa pulsão de dentro da profundidade, o que está em tensão, gera uma estética que lida com o irregular, com o impreciso, com o variável, com o assimétrico, com aquilo que não tem simetria, com aquilo que não está em equilíbrio, né? As coisas que estão em disputa, elas estão forçando. Então, o barroco, ele aceita esses movimentos de demonstrar tensão, de demonstrar força. Né? Então, aqui a gente tem uma outra imagem, por exemplo, as consequências da guerra aqui de Palazzo Pitti, lá em Florença, no século XVII. Então, você vai ter o tempo todo isso, uma demonstração da vida tensionada, da vida entre as nuances do claro e do escuro, né, o sugestivo, o confuso, o subjetivo. Né? Então, isso é a característica principal do barroco. No romantismo, a gente vai encontrar, então, né, se a gente tem aqui os elementos de mitologia, os elementos de mitologia, eles vão prosseguir, né, as alegorias, elas vão prosseguir como um processo expressivo, mas elas vão estar cada vez mais humanizadas, cada vez mais tornadas prosaicas, cada vez mais tornadas identificadas com o humano, com o comum. Né? Então, repara, se aqui no Barroco a gente tem o ser humano dentro do mundo mágico, dentro do romantismo a gente tem o mundo mítico, né, que a gente está falando da liberdade, né, é uma alegoria, é um mito, é uma ideia, uma idealização, é um ideal. A liberdade é um ideal, mas eu preciso materializar ele, e materializo ele o quê? No meio do ambiente mais humano que a revolução pode causar, que é a guerra, no meio da violência. É ali que o mito se materializa. Então, o romantismo, ele vai colocar isso, né, o ideal dentro da realidade, trazer o ideal para dentro da realidade, colocar o ideal junto com a realidade, no mundo da realidade. Mas o romantismo também vai colocar uma perspectiva de colocar o que está dentro do homem, mostrar o que está dentro do homem, colocar para fora, né? Externalizar o que está dentro do ser humano. Aquilo que está na sombra, aquilo que está oculto, aquilo que está velado, aquilo que não se vê no primeiro olhar. Né? O estado de alma, o ânimo, a disposição, a identificação com o mundo. Então, o romantismo ele começa a dar acesso a uma representação em que o homem se fala mais, em que o homem se pensa mais, e que o homem se identifica como um estado de espírito e projeta esse estado de espírito para dentro do mundo, coloca no mundo, inclusive se identificando com a própria natureza. Né?
quando a gente começa, por exemplo, a associar essa ideia de tempo nublado, de tempo fechado, com melancolia, né? Então, o romantismo ele vai fazer essa convenção, essa associação de um estado da natureza com um estado de espírito, com um estado de alma, né? Fazer essa projeção dos elementos de natureza na representação, certo? Bom, gente, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer uma quebra no vídeo e voltamos daqui a pouquinho com um comentário mais específico sobre o barroco, ok? Peraí que eu fiz errado. Na verdade, eu quero apenas interromper a